Você Queridos, tá sentindo minha falta, não? eles sentem, meu filho. Os vídeos que aparecem, tem mais comentário, mais visualização, mais likes. É porque eu só falo Eu fiz o que eu não me importo? Eu fiz o que eu não me importo, mas depois trato disso na terapia. ciumenta. Oi! No vídeo de hoje, nós vamos compartilhar com vocês como nós planejamos a nossa viagem de volta ao mundo, que começa amanhã. Recomeça, né, querida? Recomeça, porque a gente já passou pela República Dominicana, Colômbia, Brasil. Fizemos um pit stop meio prolongado no Brasil. Aqui só pra engordar mesmo, que a gente veio. A gente vai fazer amanhã, inclusive, a viagem mais longa que a gente já fez na vida. Incrível. Você tem uma ideia, a gente vai sair daqui em fevereiro, só vai chegar lá em março. Já fez isso? Sai um mês e chega no outro, querido? Inscreva-se no canal pra você ver essa viagem. Isso que vai começar a acontecer amanhã não começou hoje, né? A gente teve que começar o planejamento Lá no ano passado. bem antes do ano passado. E aí a gente vai falar pra você todo o passo a passo que a gente fez, que a gente usou, porque existe uma lógica, uma ordem lógica para as coisas acontecerem, para não degringolar, tá? Não se embolar uma coisa na outra. E para que as coisas Bem minimamente certo, né? a gente vai descobrir em breve se vai dar ou não. Aí a gente volta aqui pra contar pra vocês. Isso que a gente vai falar, né, que é pra planejar uma viagem de volta ao mundo, você que tá aí assistindo, às vezes você pensa assim, ai, Mari, Não vou nem ver esse vídeo, porque eu não quero fazer uma volta ao mundo. foda-se vocês dois. Mas o princípio básico desse processo que a gente vai falar pra vocês aqui, falei até difícil, quase um engenheiro, que não sou. Você pode aplicar isso pra você visitar uma cidade ao lado da sua cidade mesmo. Não, aí eu não preciso Nem disso. tanto. Não. Basicamente, o que a gente vai falar aqui, esse passo a passo, você pode aplicar pra planejar uma viagem internacional se você nunca foi pro exterior, pra planejar um mochilão, pra planejar um sabático, pra virar nômade digital, trabalhar enquanto viaja, enfim, qualquer viagem mais complexa, maior, demanda mais organização. que demanda mais organização, anote esse passo a passo, que você vai agradecer, você vai voltar aqui, você vai falar, obrigada, viajante sincera e boy. Então agora, boy, comece. Qual foi a primeira coisa que a gente fez? Primeiro chama a vinheta aí. Beleza, primeira coisa, pessoal, que a gente sugere fortemente para vocês fazerem. Uma viagem teste. Vocês vão ganhar vivência e vocês vão perder uma coisa que todo mundo tem e bloqueia 95% das pessoas que a gente conversa aqui. Vocês vão perder medo. A gente, no passado, em fevereiro, tava sentindo muito frio em Portugal. Um olhou pra cara do outro e falou assim, cara, vamos passar um tempo longo fora aqui dessa casa, desse frio, não sei o quê. O que a gente fez? Rapou fora e ficamos quase 3 meses viajando. Não, foram 60 dias. Mentira, Isso foram mesmo. 2 meses. Passamos Emendando um país no Passamos outro. 3 países diferentes, se eu não me engano. Foi bom pra caramba. A gente ganhou experiência, experimentamos coisas novas. Superamos medo, como eu falei pra vocês agora há pouco. A gente aplicou algumas estratégias que a gente já queria aplicar no passado e foi sensacional. Voltamos pra casa mais confiantes e mais preparados. Essa é a primeira coisa que a gente sugere. Faz uma viagem teste. Então, por exemplo, nessa viagem que foi República Tcheca, Alemanha e Suíça, a gente, por exemplo, superou não era um medo, mas uma coisa que a gente nunca tinha feito, que era experimentar as plataformas de hospedagem gratuita. Porque a gente pensou, se a gente quer fazer uma viagem de longo prazo, a gente tem que usar ferramentas para baixar o custo, certo? Claro. Quanto menos você gastar, Mais tempo você mais passa tempo viajando. você passa viajando. Então a gente foi para testar isso, para ver como é que funcionava, para ver o que a gente gostava, o que a gente não gostava e tal. A gente criou conteúdo lá pro Plano V também, baseado nessas coisas. A gente foi lá, filmou, experimentou e tal. E Plano V é o nosso curso de planejamento de viagem. Só pra você que tá vendo esse vídeo a primeira vez, ela do nada mete a palavra aqui e você não sabe o que é. Agora você sabe. E é isso. Então, assim, se você não puder fazer uma viagem teste internacional, faz uma viagem teste perto de onde você mora, pro estado vizinho. Não tô inseguro de ir pro outro estado. Cara, isso é super normal. Vai pra uma cidade um pouco mais distante, mas que você sabe que tem transporte fácil pra você voltar caso pinta um desespero. É isso. Uma coisa que ajuda muito a gente como viajante, é uma coisa que a Mari sempre falou pra mim, Felipe, onde a gente estiver no mundo, a gente tem que ter o dinheiro da passagem pra voltar. Isso é uma dica boa quando você faz uma viagem teste. Quando você não tá com confiança pra ir, pra outro estado, pra outro país, super normal, vai pra uma cidade um pouco mais distante, mas você sabe que tem um ônibus que você pega na rodoviária e volta pra sua cidade. Eu acho que seria imprudente da nossa parte falar pra você assim, imagina, às vezes você nunca viajou pra fora. Aí eu falo assim, ai, vai com medo mesmo, vai fazer uma volta ao mundo, boba. Não, claro que não. Se você nunca foi nem pro exterior, se você for fazer uma volta ao mundo, Nem você pra vai outro estado, carregando muita tensão, muita coisa. Não vou dizer que não vai dar certo, mas provavelmente não. Então você vai errar muito no percurso, entendeu? Então por isso a gente recomenda que você faça uma viagem teste. Aí a gente decidiu se a gente ia manter, depois a gente voltou dessa viagem teste, se a gente ia manter ou não a casa. Por quê? Porque nós tínhamos uma casa alugada em Lisboa, aquela coisa toda. Então a gente falou, cara, se a gente vai passar um ano viajando,
viajando, até que ponto faz sentido manter essa casa? É um exercício de autoconhecimento. O boy teve que vender as coisinhas dele. Teve coisa que eu não consegui vender. Teve coisa que ele não conseguiu vender. Teve coisa que eu tive que arranjar onde guardar. E não quer dizer que você tenha que abrir mão da sua casa. Eu conheço vários viajantes que decidiram manter a casa. Mantiveram, não sei o que eles fazem, ou se eles alugam, se é deles mesmo, não sei. Então, pra cada um vai ser um exercício diferente. Pra gente, que a gente sempre foi assim, bicho solto, nossas casas, desde que a gente saiu do Brasil, sempre foram casas mobiliadas, que a gente nunca comprou móvel, nunca comprou nada. Meio que já que essa cabeça do tipo, cara, a gente quer ter facilidade de vazar. De vazar. Deu na cabeça, porra, não quero mexer com móvel ou com vender móvel, ou ter que... Cara, isso dá muito trabalho. Aí a gente não quis, assim, acumular coisas, né? Também. Porque eu sempre senti que cada coisa que eu ia acumulando ia me distanciando da minha liberdade. Tanto porque você acaba gastando com coisas desnecessárias, quanto essa questão de você, por exemplo, a gente agora tem praticamente 4 malas em Lisboa. É isso. Tá cada uma na casa de uma criatura. Obrigado, querido. Obrigada. E pronto, e tá tudo certo. Então, analisar se você mantém ou não sua casa, o que você vai fazer com relação a isso. A gente ficava pensando nesse custo lá e falava, pô, esse troço tá me atraindo pra lá e eu quero curtir aqui o momento, então fica um negócio meio que te atraindo pra você voltar pra sua casa e tal. Aí fica aquela energia meio que te puxando em vez de você continuar seguindo em frente na viagem, sabe? Então, pra gente foi bom se desapegar disso e tá sendo bom, né? Vamos lá, terceiro ponto, é a lista de destinos. Aí eu fiz uma, ele fez outra, sem um ver, porque a gente, né, pelo bem ou pelo mal, vamos viajar juntos. A gente não queria que um influenciasse as decisões do outro na questão dos destinos, porque tem destinos que ele quer ir que eu queria ir, e vice-versa. Nós não somos aquelas criaturas que querem conhecer todos os destinos do mundo. Então, ele fez a lista dele, eu fiz a minha. A gente comparou. O que bateu, bateu. O que não bateu, negociou. A gente vai negociar lá, chegando. Por exemplo, ele quer ir na Índia, ele pode me deixar nas Maldivas esperando enquanto ele vai na Índia. Não é besta, entendeu? Não. Quer ir na China, também pode me deixar onde? Em Singapura, de repente. A gente nunca se separou durante uma viagem. Acho que vai chegar a esse ponto? Não sei, não porque sabemos. A nossa cabeça pode mudar muito. Mas aí quem vai fazer minhas fotos? É um problema. Ou seja, então, depende de mim. Não, vou ficar com ele mesmo. E depois dessa lista de destinos que a gente meio que viu lá, o que tinha em comum, o que tinha diferente, a gente fez o quê? Um orçamento, né, gente? Porque pra visitar esses destinos todos, tem que sair dinheiro de algum lugar. Viajar sem dinheiro é impossível, querido. Impossível. E eu vou até usar uma frase que quem falou foi Marina Stock, que eu acho que é assim que falo sobre o nome dela. Ela falou, não existe liberdade geográfica sem liberdade financeira. E eu falei, é isso, mulher. Não existe. Então, se alguém te falar assim, não se preocupa, não, vai, a estrada te dá tudo que você precisa. Muito cuidado, cara. Muito cuidado, porque isso é muito perigoso. Tem gente fazendo vídeo na internet se orgulhando, falando que chegou na Europa com 100 euros. Gente, fazer uma viagem econômica não tem nada a ver com fazer uma viagem no perrengue contando dinheiro. Tem gente que faz vídeo aqui no YouTube, sem brincadeira, falando que um jeito de viajar barato é você pular a refeição. Se você tá colocando o seu corpo, a sua saúde em risco, cara, e sua parte mental. Eu acho que é um tipo de viagem a gente não faz e não indica ninguém então, fazer assim, isso. Tem que ter uma previsão financeira realista, com a lista de destinos na mão, você vê quais destinos ali que você já sabe que são mais caros. Tem sites, tem ferramentas. A gente tem uma planilha de custos que a gente vai deixar aqui embaixo o link pra você acessar e parar com aquele achismo. Minha colega me falou que visitar Nova York é $30 mil. Cara, pra ela talvez foi, pra você pode sair por 15. Exato. Ou pra você pode sair por 50. O orçamento, ele é pra cada um. O orçamento é uma coisa pessoal. Intransferível. Quando as pessoas vêm me perguntar no Instagram assim, Mari, eu vi que você voltou da Suíça, eu tô indo pra Suíça passar uma semana, você acha que 15 mil reais dá? Não sei, querida. Eu nunca te vi na minha vida. Eu não sei o que tu gosta de fazer. Eu não sei quem vai contigo. Eu não sei se você é chocolatra. Porque aí você vai chegar na Suíça, você vai querer comer todo o chocolate do mundo. Vai acabar com uns 5 mil. Eu não sei se você... Eu não sei. Aí o que eu falo? Baixa a planilha. Só a planilha dirá. Então você baixa a planilha, coloca lá, preenche. Em minutos você vai descobrir se dá ou se não dá. É muito rápido. A gente não trabalha com achismos. Orçamento. Essencial. Aí depois, essa eu deixei para boy. O que vocês vão ter que fazer depois de cuidar do orçamento? Essencial. Cuidar dos vistos e vacinas. São mais de 100 países que a gente consegue acessar com o passaporte brasileiro, sem precisar aplicar com visto com antecedência. Então, a gente, para turistar, é um dos melhores passaportes que tem. Então, aproveitem isso. Mas, pesquisem antes de ir para determinado país
se realmente o passaporte brasileiro faz você acessar ou não aquilo com facilidade. Às vezes já tem uma pequena burocracia, às vezes é um formuláriozinho que você tem que preencher. Eu sempre acesso sites do governo e verifico se a gente precisa ter alguma documentação especial ou não, e a gente sugere fortemente que vocês façam isso. E vacina também. Com os destinos já listados, a gente sabia onde queria ir, e aí com isso a gente fez a consulta do viajante, que é maravilhosa, porque aí você leva a lista, o médico te fala, você vai tomar essa vacina, essa vacina, essa vacina, essa vacina. Num dia tomou 4 vacinas, meu filho. Estamos vacinados por... Mas isso foi lá em Portugal. No Brasil eu não sei se tem isso. Mas não aí sei. Você tem que ver as suas vacinas, e eu acho que você vai no posto e consegue tomar de febre amarela, hepatite, antitetânica. E aí não entra mesmo. Se você não tiver a vacina, você não vai entrar. Você pode ter o dinheiro no bolso, você pode ter visto, você pode ter tudo. O cara lá na imigração vai te bloquear. Então veja as vacinas necessárias antes. E não só as vacinas. Também dá uma olhada em remédios, sabe? Se você vai pra um lugar alto, tem uns remédios pra controlar negócio de atitude. Pega repelente. Você vai pro meio de uma floresta, passa, compra repelente. Você já tá vendo quem é o hipocondríaco do caso? Eu sou, por isso que eu cuidei das vacinas. Todo relacionamento vai ter um hipocondríaco. Clima. Cuidar da roupa, da praia. Não foi gostoso ver o clima. A gente indo pra Ásia, gente, é uma confusão. No norte chove, no coisa tem tufão. No sul, não sei o quê. O mesmo país é comprido. Aí em cima tá chovendo. Embaixo tá ótimo. Depois troca. Uma confusão. E aí muito doido. Eu perdi um tempo. Eu fiz uma caralho da planilha pra poder saber. Porque não tem como você organizar uma viagem pra Ásia sem você levar isso em consideração. Não tem. E outra, os períodos são muito curtos. Tem países que tem 2 meses, dois meses de sol. E ele cavala com outro que você quer muito ir. Então você vai ter que falar, pô, quero mais ir nesse, ou não vou nesse, eu vou aqui, vou passar menos tempo, eu vou passar menos nesse. É um joguinho de xadrez viajar pela Ásia. Então não dá simplesmente pra você comprar uma passagem pra, sei lá, Bali em novembro e fui, entendeu? Tô aqui chutando, nem sei se é novembro. Porque às vezes você só vai pegar chuva. Por isso você tem que analisar bem o clima. O mesmo serve pra Europa, até no Brasil, né, gente? Que a gente tá aqui no Rio de Janeiro e o clima aqui tá o ó do borogodó. O clima não tá gostoso. Chuva, deslizamento de terra, enchente. Até pra quem vai viajar pelo Brasil, veja o clima. Isso influencia diretamente a sequência dos países que você vai visitar, qual que você tem que visitar primeiro e por aí vai, entendeu? Não dá simplesmente pra cair lá e decidir lá. E também influencia a sequência do próximo item, que é o quê? Tipo de mala, queridos? Então, tipo de mala. Porque o tipo de mala, além do que você... Qual vai ser a mala? Se vai ser mochilão, se vai ser mala de carrinho, que é troller, ou se vai ser os 2, ou se vai ser só um. Você também tem que saber o que você põe ali dentro também, né? Então, assim, o clima te ajuda a pensar no tipo de vestimenta que você vai colocar ali dentro. E esse tipo de vestimenta vai ser pesado ou menos pesado. A gente queimou um bom tempo, né, Mari? Nossa, muito tempo. Pensando no tipo de mala, cara. A gente leu, pesquisou, viu o preço, entrou em milhões de sites, varou noite vendo o negócio de mochilão. Foi muito mochilão, trabalhoso. Porque mochilão é prático, porque mochilão é... Fomos na Decathlon 3 vezes. Nossa. Trocar mochilão. Compramos um, depois a gente achou que tava muito grande. Trocamos. Botou, Filípolis carregou o mochilão dele com coisa, foi jogar o lixo na rua, não aguentou nem voltar. Decidimos que a gente ia levar um mochilão de não sei quantos litros, botamos, enchemos o mochilão, fomos viajar. Chegou no aeroporto. Providência divina. Providência divina. A gente teve um atraso de voo de não sei quantas horas. Mais de 8 horas. Tem aqui o primeiro vídeo dessa playlist. E aí, estávamos os dois com aquele mochilão e mais uma mochila na frente. Gente, a gente não aguentou andar no aeroporto 10 minutos. Mano, sabe o que é sentir falta de ar? E eu não sei como essa galera viaja de mochilão. Por favor, me expliquem. Eu bato palma pra vocês, ó. Eu pensei, eu falei, claro, eu sou uma criatura pequena, não tenho estrutura óssea para tal. Mas e este homem? E passamos de 35 anos, né, querido? Exato. E aí, o que a gente fez no aeroporto? Tinha uma loja de mala. Eu entrei na loja de mala, eu falei, senhora, eu preciso tirar as coisas desse mochilão e testar pra ver se cabe nesta mala. Era uma mala é a mala pequena que a gente tá usando. Posso testar? Ela falou, claro. Gente fina. Como minha bagagem estava super organizada dentro de lixos, eu fui, enfiei, chuchei, tudo fechou. Quando fechou, gente, eu falei, esquece, eu não vou levar mochilão de jeito nenhum, eu vou de mala de rodinha, por que eu vou sobrecarregar minhas costas? Paguei, comprei a mala, liguei pra minha comadre, falei, comadre, então, eu tô aqui no aeroporto. Tati, maravilhosa. O voo atrasou. Você poderia vir buscar 2 mochilas, retorná-las a Decathlon, pedir o dinheiro de volta? Aí ela, claro, porque é caro, né, gente? Não, é caro. Eu acho que era 80 euros ou 60 euros cada uma, né? Alguma coisa assim. Era um bom dinheiro. E aí ela salvou a gente mais uma vez. Maravilhosa. E grávida. Ou seja, com toda a pesquisa que a gente fez, não foi suficiente. Por quê? Porque na hora... Como é que o Érico Rosso fala? Nada resiste ao campo de batalha. Então, Sobral fala isso também. Todo mundo fala. E é verdade. Então, esteja aberto também pra mudar de ideia. A gente testou, falou, cara, isso não dá pra gente. Eu não sei
como é que essa molecada faz. Verifique o seu tipo de mala, o que é melhor pra você, o que você quer fazer. Aí é a hora de comprar as passagens, ver pra onde você vai primeiro. E eu quero falar uma coisa muito importante sobre itinerário. Apesar de eu ser especialista em planejamento de viagem e ensinar isso, cuidado com o excesso de planejamento. Se você vai fazer uma viagem de longo prazo e você tentar planejar cada passo dessa viagem que vai acontecer ao longo de um ano, você vai pirar. Eu sou defensora do seguinte, inclusive o meu curso é todo assim: planeja, executa, planeja, executa, planeja, executa. Você tem que fazer micro passos. E você vai conversar com qualquer especialista em produtividade, ele vai te falar isso. Mesma coisa. Você tem que quebrar aquela coisa gigante que é uma viagem de volta ao mundo em pedacinhos. Pedacitos, porque senão você vai pirar. Gente, picota. Picota isso daí, picota, gente. Então, planeja e corta, planeja e age, planeja e age pedaços, sabe? Agora, o que não dá pra deixar de agir é essa questão dos vistos, que a gente falou da vacina, isso não dá pra você deixar. Orçamento. Agora, por exemplo, você acha que eu tenho já o itinerário completo? De um ano de viagem? Claro que não, gente. Eu tenho dos primeiros países, eu tenho o meu método que eu mesma criei, que eu mesma uso, né? Que se eu não usar seria uma fraude. E aí, com o meu método, eu vou planejando pros próximos países. Vamos supor que o meu último país seja o México. Você acha que eu tenho o meu roteiro completo do México pronto? Claro que não, gente. Sabe por que pode acontecer alguma coisa de faltando uns 2 meses pra ir pro México? A gente não quer ir mais pro México. Aí o que tu fez? Você perdeu um tempo aqui, precioso aqui, de uma coisa que tá muito mais próxima do que uma coisa que tá muito distante. Tem gente que passa 6 meses planejando uma viagem. E a viagem é de uma semana. Quando chega o dia de viajar, a pessoa já tá derretida. Ela tá exausta. Aí ela chega lá, ela já planejou tanto, ela viu tanto aquilo, que ela nem se surpreende. Ela fala, tá, isso aqui já... É mesmo. Deixa surpresa, entendeu? Então, assim, é importante você fazer um planejamento certeiro, ágil, planeja, executa, planeja, executa, planeja, executa. Quando for chegar o dia da sua viagem, você vai viajar pleno e não vai ficar com aquelas noias todas de ter controle de tudo também. Ninguém tem controle de tudo. Ninguém tem controle de tudo. Isso é uma outra coisa pra você aceitar, já que dói menos. Organização da vida remota. Você vai passar muito tempo fora da sua casa, você tem que se organizar para tal. As correspondências vão continuar chegando, o seu banco vai não sei o quê. O seu cartão vai vencer. Às vezes você quer fazer um pagamento de uma coisa lá na Tailândia. Você vai ter que autorizar com o seu banco. Às vezes o seu banco autoriza só por mensagem de SMS, de texto. Aí como que você vai fazer? E às vezes você tem que deixar um chip com o seu compadre. Ou você ativar no seu chip alguma coisa de roaming mundial, sabe? Tal. Se você vai mudar muito de país, qual vai ser a melhor forma de você se manter conectado? Você vai ter um chip só, você vai comprar um chip em cada país. Ou vai ser aquele tal que tá batendo hoje em dia, muita gente tá fazendo tal do eSIM, que é um chip virtual, né? Sua vida não pode parar você se locomovendo, porque isso é impossível. Tem um endereço, a gente não tá mais lá, mas a gente tem um endereço estratégico lá, sim, para as nossas correspondências, para as nossas coisas. Tudo. Então, tipo, a vida não para e você tem que pensar formas e estratégias, e não há um caminho certo, porque o que funciona pra gente, às vezes não vai funcionar pra você. Isso. Mas é importante ter esse pensamento, de organizar a sua vida. Como você vai ter acesso ao seu dinheiro, você tem que pensar nisso, porque o seu dinheiro, tá lá numa conta. Ok, você vai trabalhar durante a viagem, o seu dinheiro vai continuar entrando, vai entrar onde? Vai sair por onde? Como você vai acessar aquilo? Como você vai acessar aquilo? Perdi meu celular. É um problema também. Senhas, como protege? Como se proteger. Gente, dava pra fazer um vídeo só sobre isso. Se vocês quiserem, a gente faz. Bota aqui embaixo, hashtag quero vídeo sobre como vai ser essa. Quero mais um vídeo. Põe, quero mais um vídeo. A gente sabe o que vocês estão falando. Você tem que ter um plano de contenção. O que é contenção? Deu merda? Como é que vai fazer? Perdeu o celular? Tá sem acesso à internet? Como é que eu vou ter o dinheiro? Tudo isso você tem que pensar. Então, a gente passou alguns bons meses se preparando para essa vida remota. Uma delas, inclusive, envolveu a venda da nossa barbearia em Lisboa. Que a gente decidiu que a gente não queria viajar com a cabeça naquilo lá. Então, a gente vendeu a nossa barbearia. São decisões difíceis, porque a gente sabia que a gente não ia conseguir focar 100% na viagem, nos nossos projetos, enquanto a gente tivesse um outro negócio de um nicho completamente diferente. Que demanda muita atenção, né? Então, a gente queria ter atenção total aqui na parte da viagem. Exatamente. Então, pense nisso também. Aí, você tem que ter um método para organizar a sua viagem. Por quê? A organização vai ser fundamental. Eu achava que eu era organizado. Nunca fui. E a partir do momento que isso virou na minha cabeça a chavinha de, cara, para você conseguir fazer qualquer coisa na sua vida, se você se organizar minimamente, você vai fazer muito mais fácil. Se organize e tenha um método para você fazer essa viagem acontecer. E para você se manter organizado durante a viagem. Porque esse que é o desafio. Pense assim, o que o Felipe do presente está fazendo hoje para ajudar o Felipe do futuro? Então, toda vez que eu começo a fazer uma coisa descambaiada, meio bagunçada, meio a moda
né? Eu falo assim, porra, eu lá na frente vou conseguir lembrar onde está esse documento? Vou conseguir acessar esse dinheiro ou essa coisa com facilidade? Vou lembrar fácil? Então eu fico pensando em mim lá na frente. Facilitar o Felipe no futuro. Então se você começa a fazer esse exercício, você vai ver que você já começa a se organizar muita coisa. Eu vou saber onde que eu gastei esse dinheiro. Por exemplo, quem tem muitas contas, no nosso caso, conta no Brasil, tem conta em Portugal, Receita Federal, está tudo certo, tá bem? Se você é do Leão, tá tudo certo. De onde saiu esse dinheiro? Para onde que foi? Então você tem que ter um método para você se manter organizado durante a viagem, porque não adianta nada você planejar, cair na estrada, engringolar tudo, não controlar seus gastos, não controlar os seus roteiros. Vai pirar, cara. Você vai pirar. Vou desistir e voltar pra casa rapidinho. E uma coisa também que Natália Arcuri fala, ter controle é ter liberdade. Tem gente que acha que, eu não vou ficar querendo controlar tudo porque eu vou perder minha liberdade. Não. É justamente por você ter controle, e a gente pode falar isso porque quanto mais organizados a gente foi ficando ao longo dos anos, foi a nossa vida. Foi melhorando a nossa vida. Muito mais liberdade a gente teve. Nossa, cara. Entendeu? A gente só não teve essa liberdade que a gente tá tendo agora antes porque a gente era despirocado. Eu vou falar uma fofoca pra você. Entra na casa de uma pessoa desorganizada. Tu vai ver que ela é uma pessoa estressada. Por quê? O ambiente dela tá zoado, tá bagunçado. E ela tá pedindo socorro através do nervosismo, do estresse. Então, como que a gente poderia viajar ao mundo, e a gente vai viajar, a gente tá nesse projeto, e você também querendo fazer isso, vai conseguir fazer desorganizado? É impossível. É possível, mas vai dar merda. E quando você não tem uma casa, né, você vai viajar a longo prazo, que seja 3 meses, você vai passar 3 meses sem casa, você é a própria personalização da desorganização. Ela vai andar com você. Para organizar a nossa viagem, a gente tem um método que é o plano V, que para cada destino, a gente tem os nossos 8 passos, a gente tem tudo organizado, a gente tem toda a documentação, e a gente não tem que ficar pensando de novo, né? Como é que eu vou organizar isso? Não, só seguir o método ali, tá lá os 8 passos certinho. E isso permite não só que você se organize melhor e fique menos estressada, menos ansiosa, em paz, como você consiga fazer decisões mais inteligentes. Exemplo, amanhã a gente vai fazer a viagem mais longa das nossas vidas. Não tem vergonha de falar isso, tá? Comprei essa passagem, deve ter 3 dias. 3 dias. 3 dias. Gente, é uma das passagens mais caras que existem quando você tá saindo do Brasil. Vocês já sabem que o destino final é a Ásia, né? Mas vocês não sabem onde. Então vocês sabem que é caro sair do Brasil pra Ásia. Sabe quanto que eu paguei? 1.500 para um trecho, 2.300 o outro trecho. Então a passagem ficou tipo, não sei fazer essa conta. Mas isso é dólar. Reais. Comprando com 3 dias. Eu vou botar o valor exato aqui. Põe direitinho aqui pra vocês. Então eu tenho certeza que outra pessoa que não tem um método, que não sabe comprar passagem, que nunca fez isso, ela gastaria tranquilamente 10 mil reais. Até nisso ter um método te ajuda. Se você quiser também ter acesso a esse método, tá aqui embaixo, só clicar. Plano V que chama. E o outro método que a gente usa para se manter organizado, o que a gente fez? A gente tá gerenciando uma empresa, não é? Que é a Viajante Sincera Corporation, enquanto viaja. Não é fácil, mano. Não é fácil, e a gente ficou perdido muito tempo com isso. O que a gente fez? A gente investiu num curso que desse pra gente ferramentas pra gente se organizar. No lado de contabilidade, quanto no lado de áreas da empresa. Da criação de conteúdo. Criação de conteúdo, boy que mexe com tráfego. Então, assim, se você vai continuar trabalhando enquanto você viaja... Você tem que estar 3 vezes mais organizado. Você tem que estar 3 vezes mais organizado. E, por último, e não mais... Talvez seja o item mais importante que a gente deixou por último. Sem isso aqui, você não faz nada dos outros. Manter o corpo e a sua mente saudável, queridos. Eu tenho plena consciência que manter o nosso corpo e a nossa mente em estado de equilíbrio vai fazer todas essas outras etapas anteriores funcionarem muito bem. Se você tá se alimentando mal, se você não tá fazendo exercício físico, cara, você vai ter uma noite ruim de sono. E você não dormir nas horinhas lá certinho que o seu corpo pede, você vai ter um dia posterior porcaria. Você vai perder 2, 3 dias da viagem passando mal, vomitando, tendo que ir ao hospital. Quando você tá com o seu corpo também saudável, que é o quê? Dá um jeito de se movimentar. Faz exercício. A gente tem um aplicativo, a gente fazia CrossFit lá em Lisboa, fizemos durante um bom tempo. Quando a gente chegou aqui no Brasil, a gente começou a experimentar formas de tentar se exercitar, né? Manter o nosso corpo saudável. O que a gente fez? A gente achou um aplicativo de treino, fizemos bastante. Eu só dei uma parada agora porque eu me machuquei, tava tendo um problema aqui de água no Brasil. Escorreguei na varanda, então machuquei meu pé, mas agora tá melhorando. Tô doido pra voltar. A gente nunca para de fazer exercício porque você aguenta mais a trip, você aguenta mais levar a sua mochila se você tá de mochilão, você tem mais
mais resistência, até mental, principalmente, porque você Muito tá mais. com o seu corpo forte, sabe? Então Você é um dorme equilíbrio. melhor. Você dormindo bem, você fortalece a sua mente. Você tendo o hábito de se manter calmo também, você fortalece a sua mente. Meditação, leitura, não ficar nervoso, não ficar estressado. Então, assim, cuidar de cabeça e do corpo faz tudo fluir melhor. Se você faz terapia, mantém essa terapia durante a viagem, que vai te ajudar. Total. E cuidado também com o que você absorve, né? Quando a gente tá muito envolvido nesse mundo de viagem, é muito normal você ficar vendo perfis de outros viajantes e tal, ficar se comparando, ficar em busca da foto perfeita. Ah, porque eu vou em tal lugar, aí pira, aí o pobre do boy que tem que ficar ali fazendo foto. Eu já fui assim, por isso posso falar. Desencana dessas coisas. Faz o seu rolê. Faz o seu rolê, faz o que te faz feliz, É isso mesmo. curte a sua viagem. Com tudo isso que a gente tá falando, vai ser exatamente como você planejou? Óbvio que não. Tá tudo bem, porque vai ser a sua jornada, você vai aprender um monte. Nossa. Abre a cabeça, vai com tudo. Tô falando isso pra você e tô falando isso pra gente também, né? Porque a gente tá indo amanhã e vai começar uma nova etapa num continente desconhecido. Manter a mente sã é o que vai fazer com que você tenha uma viagem incrível e Totalmente. com que você tire o melhor deste Tira um momento. suco maravilhoso, docinho dessa confusão Suco toda. dessa viagem. Mas é isso. Mas é isso. Caraca, Dizem que videozão, né? Dizem que nunca deve terminar um vídeo assim, mas é isso. Ah, não? Não. Então Vocês tá acham? falado, queridos. Então acabou. Tá falado. Se você chegou até aqui embaixo, até esse ponto, coloca aqui. Então é isso. Agora eu não sei se a gente se vê já do outro destino. Claro que sim. né? Inscrevam-se no canal pra gente, né, poder continuar aqui mantendo contato e você acompanhar Compartilhem. se tudo isso que a gente falou foi um bando de lorota, porque a viagem vai dar tudo errado, ou se realmente a gente vai fazer uma viagem incrível, como a gente acha que vai. Que E a gente você- se preparou bastante pra isso. É isso aí. Comentem aqui embaixo, deixa a opinião do que vocês acharam desse vídeo, se vocês gostam de vídeo assim ou não. Compartilhem, curtam e é isso. Tá Beijos. falado então, queridos. Tchau!